importar arquivos Excel no SQL com apenas uma linha de comando. Olá, aqui é o Josué e trabalhar bem com integrações entre Excel e outras plataformas, inclusive o banco de dados SQL, é uma habilidade bem importante para técnicos que ganham como diretores, porque em muitas empresas essa atividade é crítica para a gestão do negócio. Por isso que hoje eu vou te mostrar como importar um arquivo Excel no seu SQL com apenas uma linha de comando, além de sincronizar uma tabela SQL usando as informações do arquivo Excel que você importou, também com apenas uma linha de comando. Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e vamos para o assunto de hoje, começando pela configuração de 3 pequenos pré-requisitos aqui para você fazer esses testes. O primeiro é ativar queries distribuídas para permitir que o SQL acesse dados fora do contexto de banco de dados. O segundo pré-requisito é ativar o ACE-OLIDB, que é o driver que permite o SQL fazer a leitura dos seus arquivos Excel. E por último, apenas verificar se a conta de serviço que roda o SQL possui acesso na pasta onde estão os seus arquivos Excel. Como o meu usuário do SQL é administrador da máquina local e eu estou fazendo tudo da máquina local, então naturalmente o usuário do meu SQL já tem os acessos necessários. Verificados os pré-requisitos, você precisa somente de um select para ler os seus arquivos Excel no SQL. É basicamente isso, minha gente. Com uma linha de comando você lê tanto arquivos XLS do padrão da Microsoft, padrão antigo, quanto arquivos XLSX, que é o padrão do Excel mais novo. Mais fácil que isso, só o quê, né, gente? Só dois disso. Então, muito bem. Vamos agora para uma parte mais interessante ainda do que essa, que é a sincronização dos dados entre o seu Excel e uma tabela do SQL. Como você pode ver aqui no arquivo Excel, nós temos 3 colunas de dados. Nós temos produtos, preço e a unidade de preço. Aqui no SQL, nós vamos executar este script para criar um banco de dados de teste que vai conter uma tabela de dados equivalente à nossa planilha do Excel. Criado o nosso banco de dados e a tabela de testes, nós vamos utilizar o comando merge para fazer uma sincronização completa e absoluta entre o arquivo Excel e a nossa tabela. É isso aqui mesmo, minha gente. O merge ele vai inserir, atualizar e excluir os registros da tabela SQL de acordo com o nosso arquivo Excel. Tudo isso de uma vez só, cara. E como que esse cara funciona? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, merge o nome da tabela de destino no SQL, que nós vamos chamar aqui de destino, using aí o nome da tabela de origem, que no caso seria a nossa planilha Excel, que vai ser aberta aqui da mesma forma como nós abrimos ali no nosso select. E nós vamos chamar este cara de origem, né? Porque origem dos dados. Aí depois vem a cláusula on, que é a condição de ligação entre a tabela de destino e a tabela de origem. No nosso caso, a ligação vai ser feita aqui pela coluna produtos. Até aqui, nós definimos a origem dos dados, o destino dos dados e o relacionamento entre a origem e o destino. Agora, nós vamos definir as regras de atualização. Então, when matched, ou seja, quando o SQL encontrar o produto tanto na tabela quanto no Excel, o que ele vai fazer? Então, nesse caso, o SQL vai atualizar a tabela dele, ou seja, o nosso destino, com os dados da origem, ou seja, o nosso Excel. When not matched by target, ou seja, quando o dado existe no Excel, mas ele não existe na nossa tabela do SQL. O que nós vamos fazer aqui? Então, nesse caso, nós vamos inserir um novo registro na tabela do SQL com base nos dados que vieram da origem, que é o nosso Excel. When not matched by source, ou seja, quando o produto existir na tabela do SQL, mas não existir no Excel, que é a nossa origem. O que nós faremos nesse caso? Nesse caso, nós vamos excluir o registro da tabela destino, que seria a tabela do SQL. Por fim, nós podemos utilizar aqui a cláusula output para gerar um relatório de tudo que o merge realizou na nossa tabela. Então, executando este único comando merge aqui, em questão de poucos segundos, nós temos a tabela do SQL completamente sincronizada de acordo com o nosso arquivo Excel.
Certamente você pode utilizar aqui o SQL Agent, o agendador do Windows ou alguma outra ferramenta semelhante para automatizar a importação diária dos arquivos do seu usuário para o seu banco de dados SQL, de uma forma que você configure isso aqui uma vez e depois nem sequer precisa mais mexer nesse processo. E é por isso que eu acho difícil existir um jeito mais fácil e preguiçoso de você sincronizar arquivos Excel com o seu banco de dados SQL. Para mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal. E se você quer dominar SQL de ponta a ponta para virar realmente um técnico que ganha como diretor, eu tenho cursos fechados com muito mais aprofundamento, os quais você pode obter mais informações através do link que eu vou deixar na descrição, junto com o script da aula de hoje para você testar aí na sua casa. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos daqui a pouco no próximo. Até logo, tchau, tchau!